Fala, Segatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Lembrando, hoje, estádio Rei Pelé, 18 horas, CRB Remo, confronto decisivo. CRB na 8ª colocação, o Remo na 4ª colocação. E o CRB vencendo, passa o Remo. Trata aqui canais de torcedor do Remo falando também. A equipe Segatiana que tem desfalque importante. Douglas Baggio, Igor Militão joga. E vamos ver a possível escalação de Barroca para esse jogo de hoje. E também a fala aqui do Daniel Paulista, falando um pouco do CRB, né? E um jogo difícil, mas o CRB tem condição de vencer, apesar que tem, como eu falei, desfalque importante. E tem as dúvidas ali, né? Quem vai trair no lugar de Douglas Baggio e de Igor Militão. Lembrando que o Segatiano tem que fazer sua parte, tem que lotar o Rei Pelé, incentivar o Galo e vencendo, a gente entra no G4 novamente em busca desse acesso, com certeza, né? E preço de ingresso, tá vendo na tela aí, né? Abaixa 15, a da curva GA 25 e as cadeiras 150. Para esse confronto, como eu falei, a possível escalação na tela aí, né? Matheus Albino, Everton, Segovia, Henry, Matheus Ribeiro, Fernando Henrique ou Caliel ali, né? GG, Danielzinho, Thiaguinho, Rafinha ali no lugar do caso o Breno Herculano, como eu falei, fica de fora, mas também pode ter ali ou Rafinha, ou outro jogador na posição, né? No ataque aí, Breno Herculano. Então esse é o possível time aí do Mr. Barroca para esse confronto diante do Remo. Remo esse que praticamente o CRB, nos últimos 2 jogos, o CRB venceu um, né? 2-1, e o outro jogo foi empate 2-2. Praticamente a imprensa paraense, né, tá muito confiante nesse momento que vive a equipe do Remo, mas a gente também tá confiante. Vamos ver o que falou aí Daniel Paulista, que já passou pelo CRB, né? Vamos ver aqui. Vamos falar desse adversário o próximo, que é o CRB. Ele é um adversário perigoso, está classificado na Copa do Brasil. Ele é o favorito jogando dentro dos seus domínios, meu caro Daniel. Boa sorte para ti, Daniel. Bom, obrigado, Cacheado. Bom, o jogo vai ser muito difícil. Acho que você já colocou uma situação. O CRB eu conheço bem, né? Porque acho que nos últimos tempos sou o treinador com mais tempo de casa, mais tempo de jogos, né? Mais objetivos aí, bastantes objetivos conquistados dentro do clube. E o CRB vem muito bem, né? A classificação contra o Santos acho que mostrou isso, né? Por mais que o Santos talvez na Série A não esteja num grande momento, mas ainda é o Santos, né? O todo-poderoso, né? A camisa muito forte, tem excelentes jogadores e o CRB classificou com autoridade. Então isso mostra a capacidade da sua equipe, que tem no seu jogo apoiado, que é uma característica do jogo do seu treinador, uma das suas características mais fortes, né? Tem lá jogadores que já trabalharam comigo também na minha fase lá, o próprio GG muito bem, sabe, outros atletas ali, o Segovia também dando uma construção boa no setor defensivo e dando uma estabilidade boa ao setor defensivo, principalmente quando teve a oportunidade de estar iniciando jogos, deu uma sustentação muito importante no sistema defensivo, isso deu segurança à sua equipe. Como você falou, é um jogo no momento, as equipes muito próximas na parte, no sentido de classificação. Então tá aí a fala do ex-treinador do CRB, Daniel Paulista, treinador do Remo. Trazer aqui os canais, né? Torcedor aí do Remo, se inscreva lá no canal. Também se inscreva aqui no canal Minha Paixão. Temos a meta de 7 mil inscritos, conto com você, do Segatiano. Hoje 2-0 com a vitória do Galo, beleza? Tamo junto, forte abraço. O Remo tem um confronto, claro, muito complicado neste domingo contra o CRB. E é um jogo chato, é sempre chato enfrentar o CRB lá em Maceió. É uma equipe que tem jogadores que, inclusive, a gente estava, né, tentando trazer, como foi o caso do GG por lá. E tem o Eduardo Barroca, que é um treinador experiente. O CRB eliminou o Santos na Copa do Brasil. Tá, de uma certa forma, empolgado, mas Série B é outro campeonato. Então, na minha opinião, é um jogo difícil, mas que é um jogo que o Remo pode sim trazer uma vitória, mesmo com os problemas que a gente está vivendo nesse momento, né? Desfalques importantes, Caio Vinícius, o Janderson, o Marcelinho, que acabou sentindo, não viajou. E a provável escalação do Remo é a seguinte: Marcelo Rangel, o Klaus, o Alvarinho e o Reinaldo, Cadu na direita, no meio campo, Luan Martins, Pavani, Pedro Castro, e o Sávio na lateral esquerda, na frente, Adailton e Pedro Rocha. E aí, Sergei, o que tu diz sobre esse jogo de amanhã? Quais são os
perigos de encarar esse CRB lá no Rei Pelé, amigo? Amigo, estamos falando de um CRB que, dentro de casa, não é muito diferente do Clube do Remo. Só vitórias, levou um gol só. Mesma coisa, bem parecido com o Clube do Remo nessas últimas rodadas. Então, eles são muito perigosos. Eles têm algumas problemas, geralmente é maior como visitante. Eles têm duas peças que não vão jogar, dentre eles o atacante deles, o Baggio. Então você vai ter ali, na verdade, muito mais do que esquema tático desses 3 zagueiros, dos 5 lá. A gente vai ter muito mais do que, na verdade, a postura do Clube do Remo fora de casa. E a parte boa, Smith, é que a postura do Remo fora de casa, ela não está sendo ruim. É uma postura boa. 2 vitórias escaparam praticamente por segundos para acabar o jogo, e sendo outras influenciadas por arbitragem. Então, isso fomenta a nossa expectativa boa para esse jogo contra o CRB. Agora, fácil não vai ser. Vai ser aquele jogo de erros que vão custar muito. E isso pode ser fundamental. Agora, é muito importante também pegar toda essa hype que está acontecendo. Tenho certeza que toda essa hype que está acontecendo nos bastidores pode influenciar positivamente. Contra esse CRB que é sempre chato jogando no Rei Pelé. CRB tem 3 vitórias em casa e um empate, tomou apenas um gol. É um time bem chato de se enfrentar, mas claro que é um jogo que dá pra gente sair de lá com certeza com um bom resultado. A gente espera sempre um bom resultado, né? Principalmente quando o Remo tem demonstrado que consegue trazer esse resultado. O jogo passado, acho que muita gente... eu vi até comentários aqui de que o time foi moleza, ter deixado empatar, mas eu acho que vão ter etapas da competição que óbvio que a gente não vai querer que o time ganhe sempre, né? Em algum momento o time vai jogar abaixo do esperado, né? Que foi o caso do jogo passado, que era o jogo em casa, que a gente deveria, né, ter conquistado os 3 pontos. Mas chega uma parte da competição também que eu acho que o físico vai pesando bastante, e eu acho que a gente está nesse momento que a gente está começando a perder alguns jogadores pela parte física, né? E isso acaba prejudicando um pouco também, né, na escalação. O jogo passado eu estranhei muito a insistência de manter o Cadu em campo. Não entendi, né, a decisão do Daniel, porque primeiro o Cadu tava deixando a desejar no jogo e também já tinha um amarelo, né? Quando ele levou o amarelo, eu falei, agora ele vai tirar o Cadu, mas não aconteceu. Não sei a explicação dele pela escolha, mas falando do jogo de amanhã, a gente espera... Exâmara, eu acho que é porque provavelmente nesse jogo aí, aproveitando a tua dúvida, além da contusão do Caio, que fez ele fazer uma mudança sem intenção, ele também teve que tirar o Regis por cansaço. Muitas pessoas não entenderam isso. A saída do Regis no segundo tempo foi pelo cansaço. Pois e a parte física, a gente perdeu o Regis, Gente, eu tenho sérios problemas com os nomes. Não, o Caio Vinícius já tinha saído logo no primeiro tempo, né? O Regis entrou e ele acabou tendo que sair também, né? E acaba que a gente vai perder, a gente vai ter problemas com a parte física. Agora o Marcelinho sentiu, eu estava crente que o Marcelinho já ia jogar esse jogo e acabou sentindo também. Então são jogadores importantes que acabam fazendo falta, né, para o time. E aí tem que repensar, né, todo esse formato para a gente conseguir render da mesma forma, que foi o que não aconteceu no jogo passado, né? Então são coisas que vão acontecer no decorrer do campeonato. Tem condições de vencer a partida, né? Um empate também não vou ficar desesperado. O empate também é bom, mas é muito importante, principalmente a vitória amanhã, né? Para os times não se desgarrarem da gente aí. Lembrando, tá? O 8º colocado é o CRB, tá com 15 pontos, cara.
né? Se o time de baixo do Clube do Remo vencer e o Remo perder, vai ficar complicado. A gente já vai ficar lá para sexto lugar. Então, o Remo tem que fazer o possível, né? O Remo vai desfalcado com jogadores super importantes, como Marcelinho, Caio Vinícius, Jaderson, né? Janderson também. Então é complicado. São 4 jogadores importantíssimos nesse elenco do Clube do Remo aí. O Daniel Paulista vai ter que dar os pulos dele, vai ter que dar o jeito dele, vai ter que ir no 3-5-2, né? Não tem jogadores para jogar no 4-3-3. Até pensar, podia até pensar no Adailton jogando, né, de beirada aí para jogar no 4-3-3, mas não tem condições. Tem que ser um jogador como o Janderson, veloz e inteligente para jogar ali com velocidade e usar a cabeça. Já o Adailton, ele é veloz, mas é todo estabanado. Então não tem como o Clube do Remo entrar com o 4-3-3. Creio que o Remo vai no 3-5-2. Tá, pessoal? Amanhã, fechar aquele meio ali, né? A gente vai ter que fazer o possível, galera. O possível para arrancar pontos, né? O mais importante é vencer a partida. Lembrando, o CRB também vem desfalcado, com 2 jogadores importantíssimos, um volante e um atacante aí, né? Que vai fazer muita falta para eles também aí. A torcida tá com o pé atrás, a torcida deles lá tá com o pé atrás com o nosso time aí. O time deles só jogou com times de baixo da tabela e não vem se apresentando bem. Então vamos que vamos, cara. Vamos segurar aí, né? Vamos ficar para tentar dar o bote aí nesses caras aí. Não pode se expor muito, mas não pode se acovardar, né? O Remo tá sendo letal no contra-ataque aí com o Pedro Rocha. E vamos que vamos. Dá para vencer esse jogo aí. Então a tabela tá assim: Goiás com 23, Curitiba com 19, Novo Horizontino com 19 e o Clube do Remo com 17 pontos, beleza? Vamos que vamos. O provável time do Clube do Remo é Marcelo Rangel, Reinaldo, né? O Alvarino e o jogador Klaus, tá, pessoal? Cadu ou Pedro Costa, Luan Martins, Pedro Castro e Pavani, né? Na frente, Pedro Rocha e Adailton. Esse é o provável time aí. Tem o Regis, né, pessoal? Tem o Davó ainda não vai estrear, tá, pessoal? Se bobear só na outra rodada. E o provável time do Clube do Remo é esse que eu acabei de falar para você. Vou repetir mais uma vez: Marcelo Rangel, Reinaldo, Klaus e Alvarino. Pode ser o Camutanga, quem sabe, mas eu acho que 3 zagueiros lentos aí não dá, né? Reinaldo, bora ajeitar essa saída de bola, tá errando muito passe. Entendeu? No mano a mano tu até tá dando conta, mas a bola vai no teu pé, ela fica queimando. Tu quer, né, chutar a bola de qualquer jeito, tá dando errado isso aí. Bora ajeitar essa saída de bola aí, Reinaldo, né, que tu tá tocando muita bola errada. E o trio de ataque vai ser de zaga: Reinaldo, Klaus e Alvarino, né? Tem que ser o Alvarino porque o Camutanga é muito lento, né? Ele é lento, então 3 lentos na zaga não dá. O Alvarino tem que ficar para fazer a cobertura. Cadu ou Pedro Costa na lateral, Luan Martins, Pedro Castro e Pavani. Pode estar o Regis também, quem sabe, nesse meio aí. No ataque, Pedro Rocha e Adailton. Beleza? Esse é o provável time do Clube do Remo amanhã contra o CRB. Lembrando, o Daniel Paulista conhece esse elenco. Mais um ponto para o nosso lado, aí, um ponto positivo, né? O Daniel Paulista aqui não é besta, já provou isso. Lá já com certeza já estudou o time que praticamente ele montou, né, pessoal? Então vamos que vamos aí. O Remo tem que fazer um grande jogo.